Shalom, queridos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter um momento riquíssimo com o Eterno, que esse momento venha nos confrontar, edificar, nos mudar e nos levar mais pertinho do Pai, que esse é o principal, não é mesmo? Então vamos lá? A palavra de hoje está em Mateus 16, 18. E eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Somente até aqui. Queridos, nós olhamos, para nós mesmos e a gente fala assim, ai, como eu sou ruim, não é assim? Eu não presto, como que pôde Jesus me escolher? Quer dizer, a pessoa que é honesta consigo mesmo, porque tem gente que olha e se acha, né? Mas não, estou falando de crente de verdade, né? E se você se acha, saiba que tudo que você tem de bom foi o Senhor que plantou. Amém? Mas enfim, né? Nós olhamos a nossa insignificância e o Senhor, Ele olha e vê aquilo que poderemos nos transformar. Eu imagino Pedro, ele falando isso para Pedro, né? Uma pessoa inconstante, uma pessoa raivosa, uma pessoa que conviveu com Jesus e na hora que ele foi no Getsemane ainda estava com uma espada e ele andava com Jesus e com a espada. Quer dizer, uma pessoa assim, cheia das vontades, dos desejos, cheias de erro. Muitas vezes eu vejo as pessoas falar assim, você é Pedro, né? É bom ser Pedro no sentido da mudança que ele se converteu, mas não no temperamento de Pedro. Não tome isso como um elogio, não, porque Pedro era uma pessoa movida pelos sentimentos, pela carnalidade. Ele era iracundo, ele era nervosinho, ele estupim curto. Isso tudo não são qualidades bonitas para um ser humano. Cristão não, pode ser para o mundão, né? Você ter pavio curto, aquela coisa toda. Mas enfim, o Senhor olhou para aquela pessoa e falou assim, você não é Simão, você é Pedro. Quer dizer, Pedro significa algo forte, né? Rocha significa algo que não varia, e tudo que Pedro fazia era inconstante. Quer dizer, não ia de encontro a nada daquilo que as pessoas viam em Pedro. Mas enquanto Pedro poderia olhar o seu reflexo no espelho e ver um monte de coisa, o Senhor sabia exatamente naquilo que ele iria se transformar. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que procurar ver nelas o que Cristo vê, né? Saber o que elas podem ser transformadas. Às vezes são pedras brutas que nós não damos valor, nem às outras pessoas e nem a nós mesmos. O que nós podemos ser transformados pelo amor e poder de Deus. E cada um tem o seu tempo. Pedro andou com Jesus por mais de 3 anos e só se converteu na sua crucificação. Lembra aquele olhar depois de Pedro ter negado a Cristo? Jesus olhou para ele, aquele olhar calou fundo em sua alma. A partir daí, aquele homem que fugiu na crucificação, se escondeu por medo de ser pego, depois que ele se converteu, ele pregou para mais de 3 pessoas e essas 3.000 pessoas se converteram. Imagina, a gente faz uma pregação aí para uma igreja com 100 pessoas, se 10% levantam a mão e aceitam Jesus, é praticamente um milagre. Aquele homem converteu uma multidão de 3.000 pessoas. Né? Olha o poder, ele ficou cheio. Ele morreu, né, crucificado de ponta cabeça, porque ele não quis ser crucificado igual ao Senhor dele. Ele falou assim, eu não mereço morrer como o meu Senhor. Olha o nível de comprometimento que esse homem tinha com o Senhor depois daquele olhar, depois da conversão. O Senhor te vê, te olha depois da conversão. Ele não vê essas mazelas que nós vemos. Todos nós temos. Eu acredito até que Pedro também continuou a ter algumas atitudes racionais, humanas, movida pelo sentimento. Mas à frente dele o Espírito Santo, e ele era que direcionava as atitudes. Então, muito mais do que os erros, o caráter de Pedro, assim, antigo, muito mais do que características carnais,
sobressaíam sobre a vida de Pedro as características espirituais, porque ele tinha se rendido ao Senhor. E assim será conosco. Deus não nos vê da forma que nós somos, mas naquilo que nós podemos transformar. E se você acha que você já foi transformado, Deus tem ainda muito mais para ti. Se você anseia por isso, busca, espera no Senhor, aquele que te prometeu, Ele é fiel. Então não se desespere, não corra, você não precisa fazer nada. Pedro foi mudado simplesmente pela ação do Espírito Santo, de deixar Deus partir para dentro, que assim seja comigo e contigo também. Eu não vou ficar cavando o meu espaço. O espaço que Deus determinou para mim nessa terra já está determinado, feito e esperando simplesmente que eu ocupe. Que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós e que nós possamos saber que no reino nós temos valor. Você tem valor, eu tenho valor, independente da onde, de como, de quem nós somos. Nós somos pessoas separadas e escolhidas por Deus. E é assim que Ele te vê, filho, filha do Senhor, do Altíssimo. Que Deus te abençoe de forma rica, poderosa e sobrenatural.